Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo da aposentadoria especial. Nós vamos desenhar para você que está nos assistindo aqui de forma bem prática como que é esse processo hoje de forma prática, ou seja, os passos principais, os elementos principais e o que hoje acontece até desde a saída, ou seja, do início do processo que começa propriamente na empresa, onde é geradas as provas de trabalho, até chegar ao concessor, que é o INSS, e possivelmente, se não resolver dentro do INSS, uma possível intervenção perante a justiça. Então sai daí que esse assunto é muito interessante. Vamos direto ao assunto. Hoje nós temos aí quatro situações, quatro elementos importantes que estão dentro desse cenário. Quais são eles? A empresa, o segurado, nós temos aí o INSS e possivelmente podemos ter nesse último elemento aí o que nós chamamos de justiça. Por que isso? Porque dentro desses quatro elementos as coisas vão acontecendo por etapas. Por que a empresa é o primeiro elemento? Porque na empresa onde ocorre a exposição, é onde a pessoa trabalha e ela se expõe ao risco e possivelmente ela precisa então, tendo exposição ao risco, ela precisa comprovar que ela teve essa exposição ao agente nocivo, que pode ser químico, físico ou biológico. Porque esses três? Porque são os três agentes que estão dentro aí dos enquadramentos do concessor, que é o INSS. Ele que dita as regras, ele que estabelece quais são as situações em que vão acontecer os enquadramentos. Então, essa parte técnica do assunto, propriamente dita, ela vai estar onde mais amplamente divulgado, dentro das normas de segurança do trabalho, em especial a NR9, a NR15, nós temos também a NR6 que fala da parte de proteção individual, que é o EPI. Então essas normas têm interfaces diretamente aí com as normas também de higiene ocupacional, que são as NHOs da Funacentro, e elas são mencionadas aí, pessoal, dentro da IN77. Quais são as legislações básicas aí sobre aposentadoria especial? Você tem a Lei 8.212, a Lei 8.213, você tem aí também hoje o Decreto 3.048, mas dentro desse cenário nós temos alguns decretos antes do Decreto 3.048 que hoje vigora, dando aí as regras basicamente dos seus artigos, dentro do seu artigo 64 até o 70, falando aí das exigências principais para comprovação. Mas isso a gente pode falar num outro assunto. Então voltando aí à parte da empresa, A empresa ela precisa conhecer esses regramentos, essa parte técnica, a legislação previdenciária. Em cima disso ela vai estabelecer, ela precisa fazer a parte dela, que é gerar a documentação exigida pelo órgão concessor, que hoje é o PPP. Esse documento já foi um dia o SB40, já foi um dia um DSS 8030 e hoje ele se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento é gerado dentro da empresa e entregue ao trabalhador que possivelmente teve exposto a algum desses agentes nocivos. Cabe agora ao trabalhador de posse desse documento levar até o concessor. Então ele vai levar até o INSS para provar o seu direito. E o que é essa prova? Essa prova é uma prova técnica. Por que é uma prova técnica? Porque ela é analisada dentro do INSS por um perito médico, que tem aí as suas exigências já pré-estabelecidas e ele vai fazer o papel da análise dessa documentação. Então, resumindo, se essa documentação ela está feita de forma correta, dentro dos enquadramentos da época vigente, da legislação vigente, falando lá de forma técnica, assinado por profissional legalmente habilitado, apresentando aí das suas exigências aí as principais evidências que são exigidas aí pelo INSS, vou destacar duas, que são a questão da permanência e também a questão da nocividade. Essas duas coisas são distintas. O que é nocividade? Na IN77 a nocividade ela é descrita, se eu não me engano, entre os artigos 276 e o 266 até o artigo 269, como sendo a questão de como ela será analisada pela exposição do agente, como ele se apresenta, se é de forma qualitativa ou então de forma
quantitativo. Então isso vai ser observado se foi realmente colocado isso certinho no documento, os critérios de avaliação, se foram estabelecidos aí de forma correta, e também os resultados, as normas técnicas, as metodologias, tudo dentro do seu caminho. A parte de proteção individual e a parte também da proteção coletiva, a inscrição do CNIS, tudo isso do GFIP, e tudo isso é analisado, e possivelmente havendo aí discordâncias ou alguma coisa que não está dentro daquilo que não foi comprovado pelo documento, o INSS pedirá aí uma carta de exigências. Isso será entregue aí para o trabalhador. Possivelmente o segurado, antes de passar para análise, ele já pode fazer alguns enquadramentos que é permissível ele fazer. Mas isso pode ser tema de um outro vídeo. Passando isso, né, a pessoa recebe a exigência, vai até a empresa, ou então comprova essa exigência se ela tiver as documentações ali solicitadas, e havendo aí todo o caminho percorrido, se a pessoa tem aí êxito naquela comprovação, então o direito dela será liberado. Possivelmente hoje, pessoal, na prática, o INSS tem negado esses benefícios. Tem negado, mesmo que seja tudo certinho, a documentação, mas sempre tem alguma coisinha que faz com que ele negue o benefício. Hoje, em média, tem levado aí os processos de análise aí 6 meses, 7 meses, 1 ano, tem demorado muito. Mas enfim, havendo isso, o segurado tem aí então a opção de fazer um recurso. Ele não precisa desistir, ele não precisa pensar que não tem mais direito. Ele vai procurar uma forma de fazer um recurso. Ele tem um tempo para isso. O INSS dá a ele 30 dias para ele fazer o recurso. Ele pode agendar esse recurso e apresentar a sua defesa em cima daquilo que lhe foi negado. Apresentando a sua defesa, essa defesa vai ser agora apresentada em forma de recurso por uma banca chamada Junta de Recurso, que é a primeira instância que nós chamamos aí do processo administrativo. Essa junta de recurso vai analisar o processo num todo e vai ver se aquelas exigências que o INSS colocou como não possíveis de enquadramento, se elas então foram aí apresentadas dentro do recurso. Eles também podem não concordar com o INSS e dar o direito àquele período comprovado pelo PPP. Isso também pode acontecer. Acontecendo isso ou não, o segurado ainda tem uma segunda opção de ir para a Câmara de Julgamento em Brasília, onde esse documento é novamente analisado, e essa Câmara de Recurso ela tem normalmente posicionamentos que vão levar em considerações não só legislações técnicas, legislações previdenciárias, mas também algumas influências de decisões judiciais, como decisões da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização. Ela vai levar em considerações também enunciados e coisas dessa natureza que podem então ser favorecidas nesse processo. Então, pessoal, para vocês entenderem, desde a empresa até chegar no INSS, nós temos aí 3 elementos básicos: a empresa, o segurado e o INSS. Não havendo aí o consenso, não se resolvendo o processo do INSS, esse processo administrativo ainda pode subir para algumas esferas, mas normalmente o que acontece é entrar o 4º elemento, que é a via judicial. Entrando a via judicial, esse processo vai ter outros trâmites, vão ter outras exigências, possivelmente podem acontecer perícias, e se desdobrando, ele pode ficar aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, até sair uma resposta final. Ok, pessoal? Então, vocês viram nesse vídeo aí de forma bem resumida o processo como ele se desenha hoje, e de forma bem clara para vocês entenderem como o processo hoje ele tem se apresentado. Ok? Agradeço a vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.